Um jogo que, se a gente tivesse um roteiro de cinema, talvez, pra esse jogo, não podia ter um momento melhor, né? Porque o jogo, além de clássico, é muito importante pros dois times. É muito tenso, né? É muito tenso. Eu queria que você começasse falando um pouquinho do problema, ou da solução pro problema, se é que há uma. Porque o Flamengo, nos últimos jogos, a impressão que passa pro torcedor e pro telespectador é que é um time que domina seus adversários e não consegue machucar, não consegue fazer gol. Tem um meio muito forte. Muita gente chama de arame liso. Exatamente, arame liso. O problema é mais na ligação com o ataque, é mais no ataque ou é mais nos dois? Aonde está o problema? Eu acho que é nas duas coisas. O Flamengo tem o controle do jogo, tem a posse de bola. Normalmente tem... No brasileiro, o Flamengo tem 56% de média de posse de bola. Normalmente, nesses jogos aí eliminatórios, tem tido 60%, 65%. Chegou a ter 70% com o Corinthians, né? Tá faltando um pouco mais de capricho no último passe, na hora de finalizar, isso é óbvio. E principalmente capacidade de infiltração. Até porque o Flamengo é um time que joga muito centralizado, porque os laterais passam um pouco. O René faz muito pouco corredor ofensivo e quando o Rodinei vai, ele tem errado muito. Então o time fica muito atrofiado nas suas jogadas, muito centralizado, tá faltando poder de fogo. Isso aí você resolve treinando. Como o Flamengo não tem muito tempo para treinar, o Flamengo time nenhum, ele tem que ter um capricho na hora certa. E com pressão, esse capricho fica mais difícil de chegar. O Flamengo vai ter, depois do Vasco, uma semana para treinar até o jogo com o Atlético Mineiro, né? Tem mais uma semana inteira, o jogo é no sábado, depois no domingo. Agora, com relação ao homem de frente, o Edinho teve aqui essa semana e falou que ele acha que no futebol brasileiro a gente não dá chance suficiente aos caras para eles se firmarem, tem que ter ritmo e tudo mais. O Dourado foi o último centroavante do Flamengo a fazer um gol. Foi no dia 12 de agosto contra a Chape. Qual seria a maior solução? Continuar dando ritmo pro Uribe, colocar o Dourado pra jogar ou de repente arrumar uma terceira solução, tipo adiantar um pouco mais o Paquetá, sei lá, usar o Vitinho de falso 9 também? 9, tudo isso ele já tentou. O Barbieri só não pôs o Paquetá de falso 9, de resto ele já tentou. Primeiro ponto, não são centroavantes maravilhosos. Você vai esperar também um resultado absolutamente satisfatório. Mas o Henrique Dourado fez 10 gols em 30 jogos, algo assim. Mas fez 32 gols pelo Fluminense ano passado. Tudo de pênalti. São situações, fez 11 de pênalti pelo Fluminense. Esse ano ele já fez 11 pelo Flamengo, contando jogos amistosos, 6 de pênalti. Ele não é um centroavante de seleção brasileira, não é um jogador extra classe. Ele teve uma grande fase ano passado pelo Fluminense e agora voltou a ser o jogador normal que ele sempre foi. O Lincoln é muito novo, fez 2 gols, um importantíssimo no ano contra o Grêmio, muito novo. E o Uribe custou muito caro e está se adaptando. Muito cedo para queimar o Lincoln, né? Eu insistiria com o Uribe. Eu acho que é um jogador que está chegando, está se adaptando, tem muita capacidade de dominar a área. Agora, é tudo novo para ele. Agora, sem sequência, ele não vai conseguir. Ele já jogou contra a Chape, sábado, e voltou a jogar contra o Corinthians na quarta-feira. O jogo com o Corinthians terminou com os dois na frente, inclusive, com o Dourado e o Uribe, né? Em cada um desses jogos ele só finalizou uma vez. Contra o Corinthians ele recebeu 5 passes. Os 4 jogadores de meio campo trocaram 117 passes, está na matéria do Globo hoje. Eles trocaram 117 passes, o Uribe só recebeu 5. Fica muito difícil para o centroavante. Eu insistiria. Eu acho que o Vitinho de falso 9 não funciona, Paquetá é uma solução para decorrer de alguns jogos. Eu manteria o Uribe, até porque eu acho que o Uribe é mais jogador que o Henrique Dourado. E como você disse, você tem que preservar o Lincoln. Vamos falar um pouco com o torcedor do Vasco, então, porque ele está passando por maus alentos, a turma está preocupada. Quais são as chances reais para uma análise cética aqui do Vasco sair nesta rodada da zona de rebaixamento ou sair da zona de rebaixamento durante o campeonato? O que você enxerga na bola de cristal de Lédio Carmona? Para sair dessa rodada, você tem que depender dos outros jogos. Agora, matematicamente, uma vitória... Uma vitória muito provavelmente tira o time da zona. Agora, mas sem Pikachu, é muito difícil que o Vasco vença o Flamengo. Já venceu em condições piores. Mas é um time que está muito debilitado na parte emocional, né? Até conversei hoje com uma pessoa de dentro do Vasco, os jogadores novos estão muito assustados, os experientes estão um pouco mais tranquilos em relação ao ambiente do clássico. Por isso eu acho até que o Vasco pode entrar com uma mescla, porque era praticamente certo que o Alberto entrasse com o Marrone, que é o garoto no ataque. Não sei se com essa situação, com a tensão do jogo que aumentou muito mais a partir de ontem, quando a Chape saiu da zona do rebaixamento e deixou o Vasco, o jogo ficou mais pesado para o Vasco, mais tenso do que já era. Não sei se ele vai manter o Marrone. Comecei a achar difícil essa situação. Acho que ele vai buscar um time mais experiente para tentar trancar, exatamente como o Corinthians fez, como o Jair Ventura fez. Acho que o Alberto Valentim vai tentar espelhar amanhã o que o Jair Ventura fez na quarta-feira. Talvez saindo um pouco mais do que o Corinthians, até porque
pelo tom de rivalidade. O torcedor do Vasco, que vai estar lotando também o Mané Garrincha, vai pedir que o Vasco ataque, mas... Com relação ao Alberto Valentim, ele pode chegar agora à 5ª derrota em 5 jogos, né? E a gente sabe que o futebol brasileiro se comporta de certas maneiras, não segura muito técnico que tem esse tipo de retrospecto. O que você acha do momento que ele passa e, em cima disso, da decisão da direção de vender o jogo para Brasília para tentar arrecadar mais? Será que não é uma economia, aquele barato que sai caro, tentar ganhar um dinheiro a mais aqui e depois colocar o clube numa situação irreversível? São situações que você tem que pensar antes, você não sabe, você não imagina que quando chegar o dia do jogo, o clube vai estar nessa situação. Quando o Vasco vendeu esse jogo, vendeu há muito tempo, provavelmente há um mês. O Valentim não era nem o técnico do Vasco ainda, quando esse jogo foi vendido. Então, agora tem que cumprir o acordo, está vendido. Também não acho que seria um jogo para jogar em São Januário, uma questão de segurança. O Vasco já teve problemas ano passado. Porque o retrospecto lá no Mané Garrincha é muito ruim, né? Não que isso queira dizer que o jogo não vai ser bom, mas isso eu tenho um detalhe sobre um comentário sobre essa questão do Mané Garrincha e o Vasco. O Mané Garrincha foi renovado em 2013. Desde 2013 o Vasco não tem um time bom também. Então é difícil também o Vasco ganhar no Mané Garrincha, com os times que o Vasco tem escalado ultimamente, mas eu acho que vai ganhar dinheiro. Até ontem já haviam sido vendidos 50 mil ingressos, cota fixa, transporte pago, hotel pago. Para a situação do Vasco, é um dinheiro que vai entrar. Agora, sobre a situação do Alberto, eu acho que ele corre risco dependendo do tamanho da derrota, da forma que o Vasco possa ser derrotado. Uma derrota feia, com o Vasco não vendo a cor da bola, eu acho que ele tem grande chance de ser demitido. Agora, se o Vasco, mesmo que perca, as chances de derrota nesse momento são muito maiores para o Vasco. Tem uma atuação digna e mostrando alguma evolução, eu acho que ele permanece pelo menos até o jogo contra o Bahia, domingo que vem, em São Januário, que é outra decisão. Muito bem, Led Carmona permanece aqui também ao nosso lado para ajudar o Tá Na Área durante o programa de hoje. Vamos ter muito mais futebol, fica ligado por aí, a gente já volta com notícias sobre o Cruzeiro e bem mais sobre o Campeonato Brasileiro. Sai daí.